A cura que matava. Imagine entrar em um hospital em busca de cura e acabar sendo atingido por uma arma invisível e mortal. No ano de 1985, a medicina parecia ter alcançado o futuro. Uma nova máquina de radioterapia prometia revolucionar o tratamento do câncer. Seu nome era Terac 25. Ela era um milagre da engenharia moderna, controlada inteiramente por um computador, sem a necessidade de travas de segurança mecânicas. O que ninguém sabia era que um fantasma vivia no código, um erro invisível que transformava a cura em tortura. Esta é a história real do robô que matou seus próprios pacientes. Tudo começou de forma silenciosa e técnica. A empresa canadense de energia atômica estava orgulhosa. Eles haviam criado o sucessor de máquinas antigas. O Terac 25 era mais rápido e mais potente. Ele utilizava 2 modos de tratamento diferentes. O primeiro era um feixe de elétrons de baixa energia. O segundo era um feixe de raios-x de alta intensidade. Para o paciente, a diferença era imperceptível aos olhos, mas para o corpo humano, a diferença era entre a vida e a morte. A segurança da máquina dependia exclusivamente do software. Os engenheiros decidiram remover as proteções físicas. Eles confiavam plenamente na precisão dos algoritmos. O primeiro incidente aconteceu em junho de 1985, no Centro de Câncer de Marietta, na Geórgia. Uma mulher de 61 anos estava recebendo tratamento. De repente, ela sentiu um calor escaldante. Ela descreveu como se estivesse sendo queimada por dentro. A máquina exibiu uma mensagem enigmática na tela. Dizia apenas mau funcionamento 54. O operador não sabia o que aquilo significava. Afinal, o manual não trazia explicações claras. Ele simplesmente apertou o botão para continuar, sem saber que estava disparando uma dose maciça de radiação. A paciente sofreu queimaduras gravíssimas. Seus órgãos começaram a falhar semanas depois, mas os médicos não suspeitaram da máquina de imediato. Eles achavam que era apenas uma reação adversa rara. Meses depois, em Ontário, no Canadá, outro paciente sentiu a mesma dor insuportável. Ele descreveu um choque elétrico violento. A pele dele ficou vermelha e inflamada em poucos dias. A fabricante foi notificada sobre os problemas, mas a resposta deles foi fria e calculada. Eles afirmaram que era impossível a máquina falhar daquela forma. Disseram que não havia registros de problemas semelhantes. O excesso de confiança corporativa começou a custar vidas. Em março de 1986, o caso mais bizarro aconteceu no Texas. Um homem chamado Wayne Ray Cox estava na sala. Ele estava tratando um tumor no ombro. Assim que a máquina ligou, ele ouviu um som de estalo e um zumbido estranho. Ele sentiu como se seu braço estivesse sendo arrancado. Em pânico, ele tentou se levantar da maca, mas a máquina disparou uma segunda vez. O técnico na sala ao lado não ouvia os gritos. O sistema de intercomunicação estava quebrado naquele dia. O monitor de vídeo também estava desligado. O paciente estava sozinho com um monstro de metal. Ray Cox conseguiu sair da sala, mas seu destino estava selado. Ele recebeu uma dose de radiação 20 vezes maior que a permitida. Ele morreu meses depois em agonia profunda. Foi apenas após esse incidente que a verdade começou a emergir. Um físico hospitalar chamado Fritz Hager começou a investigar. Ele não aceitava as desculpas da fabricante. Ele passou noites em claro tentando replicar o erro. O mistério estava na velocidade dos dedos do operador. Descobriu-se que se o técnico digitasse os comandos muito rápido, o computador se confundia completamente. Havia uma condição de corrida no código. O software tentava configurar o modo de raio-x, mas o hardware ainda estava posicionado para o modo de elétrons. Isso removia o filtro de proteção essencial. O resultado era um canhão de radiação pura atingindo o paciente. O erro era tão sutil que passava nos testes automáticos. Era um erro de lógica de 1 milissegundo.
A máquina achava que estava tudo bem, enquanto na verdade ela estava fritando tecidos vivos. 6 pessoas foram vítimas diretas dessa falha fatal. Muitas outras sofreram sequelas permanentes. A investigação revelou uma negligência assustadora. O código do Terac 25 foi escrito por um único programador. Ninguém jamais revisou as linhas de comando. A empresa reaproveitou partes de códigos de máquinas antigas, códigos que foram feitos para trabalhar com travas físicas. Ao remover o hardware de segurança, eles deixaram o software vulnerável ao caos. O Terac 25 se tornou o maior exemplo de desastre de software da história. Ele é estudado até hoje em universidades de todo o mundo. O caso forçou o governo a criar regras rígidas de certificação. Hoje, os dispositivos médicos passam por auditórias brutais, mas a cicatriz na história da medicina permanece aberta. As vítimas não morreram por uma doença. Elas morreram por causa de um 0 e 1 no lugar errado, por causa de uma variável que transbordou na memória. A tecnologia, que deveria ser nossa maior aliada, se mostrou uma carrasca impiedosa e invisível. Muitas vezes, esquecemos que por trás de cada tela, existe a falibilidade do julgamento humano. E no silêncio daquela sala de hospital, de 1985, o perigo não vinha da doença que estava no corpo, mas da máquina que prometia a salvação. Sussurra-se que o erro poderia ter sido evitado com um simples teste, mas o orgulho da inovação falou mais alto que a prudência. O legado do Terac 25 é um lembrete sombrio de que o progresso sem cautela é uma armadilha mortal. As famílias das vítimas lutaram anos por justiça. A empresa nunca admitiu culpa total de forma pública, mas as máquinas foram todas retiradas de circulação ou modificadas. Hoje, ao entrar em um hospital e ver equipamentos modernos, lembre-se que cada protocolo de segurança existente foi escrito com o sangue de alguém no passado. O mistério do código assassino foi resolvido, mas o medo de uma nova falha invisível ainda assombra os engenheiros. Afinal, quem garante que o sistema que te atende agora não possui um fantasma escondido em suas linhas de comando? O mundo digital é vasto e complexo demais para ser perfeito. E no campo da saúde, a perfeição não é um luxo, é a única barreira entre a cura e o abismo. Reflita sobre o poder que damos às máquinas todos os dias. A história do Terac 25 é um aviso do passado, um eco de dor que ressoa através das décadas e nos faz questionar até onde vai nossa confiança. Ninguém sabia que o futuro seria tão perigoso. Ninguém sabia que o código poderia ser tão cruel. Mas agora o mundo conhece a verdade sobre o robô radioterápico. E a lição foi aprendida da maneira mais difícil possível. O silêncio do hospital esconde segredos que a ciência tenta esquecer. Mas a história sempre encontra uma forma de vir à tona, para que os erros de ontem não se repitam amanhã. Este foi o caso sombrio do Terac 25. Uma tragédia que transformou a tecnologia para sempre. Fique atento aos sinais e nunca subestime um erro de sistema, pois o que parece uma falha simples na tela pode ser o anúncio de um destino trágico. A segurança deve vir sempre antes da inovação. E a vida humana deve ser o código principal de qualquer máquina. Essa é a nossa missão e o nosso maior desafio. Viver em um mundo controlado por inteligências que não sentem dor, mas que podem causá-la com apenas um clique errado. A história termina aqui, mas o aprendizado é eterno. Nunca ignore os avisos da máquina, pois o próximo mau funcionamento pode ser o último. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria pela história. A verdade está lá fora, escondida entre linhas de programação e segredos industriais. Até a próxima curiosidade histórica ou mistério revelado. Se você achou essa história impressionante, se inscreva no canal e deixe seu like para mais mistérios reais.